Expresso Capital. Entrevista. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e já há muito tempo. Muitas pessoas com diversos problemas, independente quais são eles, procurando soluções, tratamentos na medicina alternativa. E a acupuntura pode ajudar muita gente em diversos assuntos, em diversos problemas, em diversas situações. E é por isso que a gente traz essa entrevista para você hoje, para você conhecer, para você avaliar e saber se isso pode ser benéfico para a sua saúde. Então hoje vamos bater um papo com o Dr. Alexandre Valota. Ele é médico especialista em acupuntura do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, ao vivo conosco, comigo, com Roberta Tiepo, aqui nos estúdios da capital. Doutor Alexandre, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Obrigado pela oportunidade da gente esclarecer esse assunto e também prestar serviço para os ouvintes. Acredito que será bem produtivo, viu, doutor? Obrigado. Excelente, estamos à disposição. Legal, doutor, boa tarde. Para começar nossa entrevista, eu gostaria de saber primeiro o que é, né? E como a acupuntura pode contribuir em meio a esse momento, a essa pandemia que nós estamos vivendo. Muito bem, a acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa, desenvolvida já há vários séculos e que chegou ao Brasil já há algum tempo, é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, é reconhecida também pela Organização Mundial da Saúde como uma técnica cientificamente comprovada e ela tem excelentes resultados em estudos clínicos, em diferentes especialidades. Ela consiste, como o próprio nome diz, né, na utilização de agulhas e essas agulhas elas são introduzidas na superfície do corpo em diferentes profundidades, em diferentes locais do corpo. E justamente esse estímulo feito pelas agulhas provoca respostas no organismo que tendem a reequilibrar as funções orgânicas em diferentes situações, como por exemplo, ansiedade, outros transtornos emocionais, transtornos gastrointestinais, problemas pulmonares ou cardíacos. Enfim, é uma grande gama de situações em que a acupuntura pode trazer um ótimo benefício e talvez o carro-chefe da especialidade da acupuntura, que são os casos de dor crônica. A acupuntura tem um excelente efeito analgésico e relaxante muscular, de maneira que ela complementa o tratamento das doenças ortopédicas, das doenças neurológicas, das doenças reumatológicas. Então, creio que essa é uma técnica que pode trazer muitos benefícios nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Legal, doutor. Eu ia até perguntar, né, quais os tratamentos que a acupuntura pode substituir. Você já citou alguns exemplos, então vou reformular aquilo que eu já tinha pensado na minha cabeça. A acupuntura, ela substitui algum tratamento? Ela já dá jeito diretamente ou ela serve como um complemento, né? Você tratando com especialistas, com médicos e utiliza a acupuntura como um complemento nesse tratamento ou ela já soluciona diversos casos diretamente, sem precisar de um outro tipo de acompanhamento médico? Então, essa é uma pergunta muito importante. A acupuntura ela é regulamentada no Brasil para atuação com profissionais médicos, não é? Os profissionais que têm habilitação legal para exercício da acupuntura são os médicos, os dentistas e, no caso dos animais, os médicos veterinários, né? Por quê? Porque é importantíssimo ter o diagnóstico da patologia envolvida, não é? Então é feito toda uma avaliação clínica, eventualmente são pedidos exames complementares, e a partir então do diagnóstico e do prognóstico estabelecido, o médico escolhe a gama de tratamentos disponíveis que melhor correspondem ao tratamento daquele paciente. Para a imensa maioria dos casos, o que acaba acontecendo é que nós temos tratamentos medicamentosos disponíveis, eventualmente tratamentos físicos, além da acupuntura, como por exemplo a fisioterapia, em caso de dores crônicas. E aí nós temos tratamentos complementares como a acupuntura. Para a imensa maioria dos casos, então, a acupuntura ela age como um tratamento complementar.
Porém, para alguns pacientes, em algumas situações, a acupuntura pode ser a melhor e talvez a única opção disponível. Por exemplo, indivíduos que não podem tomar remédios do tipo anti-inflamatórios, seja porque ele tem uma situação de alergia ou que ele tem uma situação de insuficiência renal, isso impossibilitaria o uso de medicações para dor, para processos inflamatórios, por exemplo, uma artrose de joelho, uma artrose de coluna, dores crônicas de maneira geral. Nesse caso, as opções medicamentosas ficam totalmente comprometidas. O paciente não tem a opção de usar outro recurso. E aí a acupuntura entra como talvez o único recurso disponível para esse tipo de paciente. E nesse caso, para a solução do seu problema, o que ele precisa é alívio da dor. E nesse caso, então, a acupuntura entra como o principal tratamento. Certo. Doutor, a acupuntura, então, não tem contraindicação? E eu queria saber uma curiosidade pessoal. Dói essas agulhadinhas? Como é que é, assim, a sessão? Sim, claro. Eu costumo responder essa pergunta para os meus pacientes de forma muito direta. O paciente sempre pergunta, doutor, as agulhas doem? E eu respondo, claro que dói. Sincero. Mas a maior parte dos meus pacientes sobrevive. Tá. Eu costumo dizer também que as mulheres costumam se submeter a torturas muito piores do que a acupuntura. Verdade. Depilação, arrancar a sobrancelha, essas coisas dói muito mais, né, do que uma pequena picadinha. A introdução da agulha, ela provoca uma sensação, um estímulo que é sim um tanto quanto doloroso, mas é uma dorzinha mínima, dói menos do que um beliscão de um irmão bravo com a gente. A minha irmã, quando estava brava comigo, nós éramos crianças, o beliscão dela doía muito mais, viu? A agulha é muito mais fina do que uma agulha normal, então é uma picadinha bem de leve. Então, esse negócio de sentir dor é apenas um mito. Na verdade, não, porque infelizmente o que nós temos, como eu disse para vocês, existe toda uma formação técnica adequada para a habilitação na atuação em acupuntura. E o que nós vemos, infelizmente, é que nós temos muitas pessoas que não têm essa habilitação praticando acupuntura por aí. E não é incomum nós recebemos pacientes se queixando justamente que fizeram acupuntura com alguém que não sabe exatamente se é médico, se não é, provavelmente não é, e que sofreu muito na sessão. As agulhas doeram, eventualmente até os pontos ficaram sangrando, foi para casa com um ponto sangrando depois de ter sido espetado. Então, a realidade é que um médico com uma formação adequada em acupuntura, que é uma formação longa, inclusive, procede com essa técnica de maneira quase que indolor. E você falou de contraindicações, não, efeitos colaterais, são pouquíssimas, né? Por exemplo, a alergia ao níquel, que é um dos componentes das agulhas, né? Seria uma contraindicação, mas é raríssimo, né? Uma outra contraindicação seria talvez a pessoa ser extremamente suscetível a quedas de pressão, né? Então, ela tem uma grande suscetibilidade a passar mal, né? Aí teria que ser feito com bastante cuidado, né? A execução da acupuntura clássica somente com as agulhas praticamente não tem contraindicações e tem efeitos colaterais mínimos, como esse que eu falei sobre queda de pressão, por exemplo, né? Mas acontece que existem outras técnicas acessórias, como por exemplo a estimulação elétrica. Nós acrescentamos a estimulação elétrica nas agulhas para potencializar o efeito e, obviamente, existem algumas contraindicações relativas. Um sujeito que tem um marca-passo cardíaco, por exemplo, talvez fosse o caso de pensar numa outra opção terapêutica que não essa da estimulação elétrica, seria uma contraindicação relativa. Tá certo. Doutor, o senhor observa algum tipo de preconceito ainda em relação à acupuntura ou as coisas melhoraram e mudaram bastante com o passar dos anos? Sim, nós vemos os dois fenômenos. Infelizmente, ainda existe uma boa dose de preconceito, né, tanto da população como de outros profissionais mesmo, né? As pessoas têm um entendimento um pouco equivocado sobre a acupuntura, misturando um pouquinho com questões esotéricas, né, com questões místicas, não entendendo que ela se enquadra num contexto da prática médica, não é, tradicional e reconhecida
nacionalmente e internacionalmente como uma técnica científica, né? Mas, por outro lado, eu creio que tem havido um aumento do esclarecimento das pessoas em relação a isso, e muitos pacientes chegam já bastante esclarecidos, sabendo que a acupuntura faz parte de uma gama de tratamentos médicos reconhecidos, e a demanda é até bastante grande. E agora, aquele medo e aquele preconceito por conta do que estamos vivendo, né, nesse momento de pandemia, isso existe? Você pode garantir, doutor, que é uma forma de tratamento segura por conta das picadas da agulha, ou existe alguma coisa a se preocupar com relação a esse processo, a esse procedimento? Certo. Então, vamos dividir essa resposta em duas partes. Em primeiro lugar, a transmissão do coronavírus, não é, da Covid-19, ela se dá pelas vias aéreas. Então, na verdade, a questão de se fazer acupuntura, que é um procedimento invasivo, né, obviamente, não aumenta ou diminui o risco por conta da transmissão, porque a transmissão é por vias aéreas, não é pela pele, tá? Então, essa é uma parte da resposta. Mas uma outra parte muito importante é com relação à circulação das pessoas e ao atendimento propriamente dito. Não é? O Colégio Médico de Acupuntura do Estado de São Paulo, inclusive, publicou um documento de boas práticas orientando como deve ser o procedimento de atendimento, né? Desde a recepção, as técnicas de higienização, de asepsia, a proteção do profissional, do paciente, para que todo atendimento aconteça dentro dos critérios de segurança colocados pelo Ministério da Saúde e os órgãos internacionais. Então, é um atendimento médico e, como todos os demais atendimentos médicos neste momento, precisa seguir normas de segurança, de higienização e de desinfecção para garantir justamente um ambiente seguro para que o paciente possa se submeter ao tratamento. Certo. A gente tem ouvido aí muitos ouvintes falando sobre os problemas que foram gerados, que potencializaram nesse momento aí da pandemia. Por exemplo, a insônia, o estresse, a ansiedade, né? E o que a acupuntura pode ajudar nesses casos, doutor, para essas pessoas aí nesse período? Sim, a acupuntura tem um papel importantíssimo como uma terapêutica não medicamentosa para todas essas situações que você mencionou, o estresse, a ansiedade, a insônia. Convencionalmente, essas situações clínicas, elas demandam algum grau de medicação. Não é? Para casos mais graves, geralmente se apela para o uso de medicamentos. Uma opção que é tão ou até melhor, tão eficiente ou até melhor do que a terapêutica medicamentosa, é a própria acupuntura. Vários estudos demonstram que a acupuntura diminui os sintomas orgânicos da ansiedade, aliviam os efeitos do estresse no organismo e melhoram a qualidade do sono, tanto a qualidade como a duração do sono. Muito bem, eu espero que isso tenha esclarecido o assunto para muita gente, principalmente o assunto para você se livrar do preconceito, né? Como o doutor acabou de explicar para a gente, não se trata de algo relacionado à mística, a esoterismo, e sim uma medicina comprovada, uma medicina alternativa e milenar, e que tem ajudado tanta gente. Acredito que pode ajudar muito mais, principalmente nesses momentos, né, que vamos vivendo, né, Roberta? Sim, inclusive no nosso Facebook nós estamos ao vivo aqui com o doutor, tem pessoas falando, adoro, já fiz por um bom período, a acupuntura é muito bom. Então, temos relatos positivos, inclusive, como eu disse, que a minha mãe também fez. Sim. E gostou muito. Sim, e para todas as dúvidas e quem conseguir procurar um especialista, como é o nosso querido doutor Alexandre Valota, médico especialista em acupuntura do Colégio Médico de Acupuntura em São Paulo. O colégio está abrindo normalmente nesse momento de pandemia que estamos passando, doutor? Sim, a parte administrativa, obviamente, né, tem trabalhado bastante em termos de home office, mas os colegas que estão em atendimento clínico nos seus consultórios, nas suas clínicas, tem aqueles que têm feito a decisão pelo atendimento, né, que têm condições de oferecer atendimento nesse momento, têm trabalhado normalmente.
Tá certo, então. Desejo bom trabalho pro senhor e muito obrigado pela atenção conosco aqui na capital. Foi um prazer. Abraço, doutor. Prazer o meu, uma boa semana. Obrigada, doutor. Doutor Alexandre Valota, médico especialista em acupuntura do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, batendo um papo conosco aqui no Expresso Capital. 1h32.